Bom dia a todos os irmãos amados que estão conectados conosco neste painel ministerial promovido pela Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Acesita. É um prazer muito grande estarmos reunidos mais uma vez. E o nosso desejo de coração e alma é que todos estejam bem, desfrutando da paz de Cristo e de boa saúde, juntamente com as suas famílias. É um privilégio nós estarmos reunidos para celebrarmos a Jesus, o único que é digno de toda a honra e de toda a glória pelos séculos dos séculos. Como nós já temos anunciado ao longo da semana, nós estaremos sorteando uma Bíblia da Escola Bíblica. E essa Bíblia, ela está sendo sorteada por um motivo muito especial, porque neste domingo nós estamos comemorando o Dia da Escola Bíblica em todas as igrejas batistas do Brasil. Por esse motivo, nós queremos brindar, então, os nossos irmãos, aqueles que são novos convertidos, aqueles que têm as suas famílias, ou mesmo que sejam solteiros, ou que as famílias não participem ainda de nenhuma programação, ou não sejam membros de nossa igreja, que eles também tenham oportunidade. E para isso, os irmãos deverão gravar um vídeo lendo o texto bíblico de Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Nessa leitura, os irmãos observarão como era a vida na igreja nos seus primórdios. A igreja de Cristo, a igreja primitiva, a igreja que serve como base para as meditações que estamos fazendo em nosso painel ministerial. Então, grave o seu vídeo e participe conosco do sorteio da Bíblia da Escola Bíblica, que será feito no próximo domingo. Então, aguardamos até a próxima terça-feira o envio do vídeo dos irmãos. Nós queremos orar juntos. Esse é um tempo em que nós precisamos do consolo do nosso Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos sentir a presença do Senhor conosco. Precisamos sentir que Ele está no controle de todas as situações que nos cercam e das circunstâncias à nossa volta. Nós queremos ser consolados pela palavra do Senhor, que será ministrada nessa manhã. Nós queremos compreender mais e conhecer mais da vontade e do propósito do Senhor para as nossas vidas. Então, ore conosco, ore com a igreja reunida aí na sua casa. E que o nome de Deus seja glorificado em cada família que clama ao Senhor nesse momento. O irmão Cordeiro estará nos conduzindo em oração. Nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é confiados na suficiência do seu Filho, o Senhor Jesus, é que nós nos voltamos para Ti, ó Deus Pai. Nos voltamos para agradecer-te. Agradecer-te por mais um dia, ó Deus, que o Senhor está nos concedendo, ó Deus. Agradecer por essa oportunidade, ó Deus, por essa ocasião em que nós vamos estudar a Sua Palavra. A Sua Palavra que nos conforta, que nos consola, que nos orienta, que nos dá discernimento. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua mensagem, aquilo que o Senhor falará com cada um de nós nesta ocasião, meu Pai. Nós suplicamos em nome do Seu Filho Jesus o entendimento. Nós queremos conhecer mais da Tua Palavra, mais e mais, para, ó Deus, através dela, podermos, ó Deus, trilhar os Teus santos caminhos, ó Deus. Podermos, ó Deus, caminhar rumo ao padrão do varão perfeito que é o Seu Filho Jesus, meu Deus. Suplicamos ao Senhor,
mas também neste momento, ó Deus, suplicamos pela tua igreja, que está dispersa, ó Deus. Está dispersa fisicamente, mas junta espiritualmente, ó Deus. Nós estamos juntos, ó Deus, pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito Santo sobre nós. E por isso, em nome do seu Filho Jesus, rogo uma bênção para cada pessoa, para cada família, para os nossos irmãos desta igreja local, para os nossos irmãos da igreja espalhada, ó Deus, pelos 4 cantos desse mundo. Pedimos, ó Deus, a bênção também para os nossos amigos, aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, que a tua graça poderosa, Deus, a tua misericórdia, Deus, recaia sobre eles também. Por isso nós, confiados que o Senhor haverá de continuamente nos sustentar, nós agradecemos no nome do seu Filho Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Vamos cantar cânticos de júbilo ao nosso Deus. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que bom que nós podemos, juntos em espírito, louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor mais uma vez. E nós vamos iniciar o culto dessa manhã cantando ao Senhor, porque Ele é o único digno de ser louvado, de ser adorado, de ser glorificado. E a nossa vida precisa todos os dias se render ao senhorio de Cristo. Por isso, seja engrandecido o nome do Senhor para todos sempre, na minha vida e na sua. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. É Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Ele é a nossa rocha. És a minha rocha, a minha segurança.
nosso encontro de hoje terá a mesma dinâmica do último domingo. Nós seremos ministrados pela Priscila Abrantes, que é a nossa ministra de missões e líder dos pequenos grupos multiplicadores. E, na sequência, nós teremos aquela roda de conversa com o irmão Cordeiro Neves, que também é professor da escola dominical e líder de pequeno grupo, e o pastor Daniel, que é o ministro de Educação Cristã da nossa igreja. Vamos ouvir, então, a Priscila. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do texto base do nosso painel ministerial, Atos 2, 41 a 47. E no texto de Atos 2, 42, diz que a igreja perseverava no ensino dos apóstolos e na comunhão. Semana passada nós tratamos sobre o ensino dos apóstolos, sobre a importância e a suficiência da doutrina que ela tem para a nossa vida, que nos ajuda nesse processo que nós estamos passando. Nós falamos que ela é suficiente e necessária para o discípulo de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o poder irresistível da comunhão da igreja. Da mesma maneira que aquela igreja perseverou na doutrina dos apóstolos, ela também perseverou na comunhão. E isso é algo necessário, isso é a base de ser a igreja. A palavra igreja, que vem de eclésia, significa aqueles que foram chamados para fora, a Assembleia dos Santos. Então não dá para a gente ser igreja sozinho. Jesus nos diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos realmente contar uns com os outros, porque este é um mandamento divino, esse é um mandamento bíblico. E eu gostaria então de compartilhar com os irmãos algumas questões antes de passarmos para a nossa roda de conversa. Algumas questões que nós podemos levantar, que nós precisamos ter consciência, é pensar um pouco o que é comunhão. A comunhão é o vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo e que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. A palavra comunhão vem do grego koinonia, que significa cooperação e relacionamento espiritual entre os santos. E é isso que aquela igreja estava vivenciando ali, como Lucas registra em Atos 2. Eles estavam perseverando na comunhão, eles estavam juntos num relacionamento fraterno, porque o contexto em que eles estão inseridos, eles precisavam uns dos outros. Jesus ele tinha acabado de voltar para o Pai, a igreja ela estava ali dando os seus primeiros passos, a fé em Jesus estava sendo perseguida pelos fariseus, pelos saduceus, pelos religiosos daquela época, e aquela igreja então ela se uniu, aquela igreja então ela pôde desfrutar desse poder da comunhão, um compartilhando com o outro as suas necessidades, um levando as cargas uns dos outros, como Paulo nos fala. Então, comunhão é isso. Comunhão é a cooperação e o relacionamento espiritual que nós temos entre os santos. Mas há uma segunda coisa que nós devemos pensar sobre a unidade do corpo de Cristo. Uma das coisas interessantes que nós podemos pensar no contexto da igreja primitiva é que nós tínhamos judeus que agora se tornaram adeptos ao cristianismo, se converteram ao Senhor Jesus, mas nós também tínhamos gentios, não judeus. E ali nós temos então um choque cultural. Os judeus, eles tinham as suas práticas, eles estavam obedecendo à lei de Moisés, eles tinham algumas cerimônias, algumas ritos de purificação, e nós tínhamos os gentios, os não-judeus, que às vezes não conheciam a lei de Moisés e não gostariam de seguir os mesmos ritos, as mesmas cerimônias, a mesma cultura judaica. Então, ali na igreja primitiva, nós vamos ter um choque de realidade, um choque cultural, que vai permear, vamos dizer assim, a narrativa de Lucas, ao ponto de, em Atos 15, a igreja teve que parar para se reunir no primeiro concílio de Jerusalém, para decidir se os gentios deveriam
ter a prática da circuncisão, ou se deveriam também aderir a alguns pontos da cultura judaica. Então, ali naquele contexto, eles precisavam ficar unidos, eles precisavam perseverar mesmo, porque eles estavam em choque. Não choque somente de ideias ou problemas de relacionamento, mas um choque cultural. E isso, então, vai fazer com que eles realmente perseverem, que eles busquem essa comunhão, o que foi nada fácil naquele contexto. E nós sabemos que hoje também não é nada fácil para nós. Às vezes nós temos contato com alguns irmãos que vêm de uma mesma cultura que a nossa, ou que apresenta algumas ideias muito parecidas com a gente. Então, isso é tranquilo da gente se relacionar, da gente perseverar na comunhão. Mas, em muitos momentos, nós precisamos buscar essa unidade do corpo de Cristo com pessoas que nós temos alguns choques, nós temos algumas desavenças, nós pensamos de uma maneira diferente. Então, a unidade no corpo de Cristo é uma coisa que nós devemos buscar sempre, aquela igreja buscou e nós também devemos buscar. Paulo diz lá em Efésios, sobre o corpo de Cristo, que quando um dos seus membros sofre, todo o corpo sofre. Então, nós devemos pensar nisso e entender que nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Essa igreja é espalhada por todo o mundo, invisível e que está em diferentes contextos e que precisa perseverar como corpo de Cristo. E, em terceiro lugar, a comunhão da igreja agrada a Deus. Em 1 Coríntios 1:10, nós podemos perceber que Paulo diz que Deus quer e exige que seu povo permaneça unido. Então, a unidade da igreja, a busca e a perseverança pela comunhão, não é só porque nós achamos que isso é importante. Isso é um mandamento divino. Isso faz parte da essência de sermos igreja e Deus exige que a gente busque, então, essa comunhão. Em João 17:11, Jesus, em sua oração sacerdotal, ele roga ao Pai para que os seus discípulos sejam unidos. Então, a comunhão da igreja agrada ao Senhor Jesus e nós devemos, então, como diz Efésios 4:2, suportar uns aos outros em amor. E em alguns momentos isso não é nada fácil. Mas nós podemos perceber também que há frutos da comunhão cristã. Nós podemos perceber que quando há uma igreja unida, quando há uma igreja que persevera, uma igreja que busca realmente manter a sua unidade, nós percebemos que Deus faz grandes coisas. E eu posso listar aqui para os irmãos 5 coisas que são consequências, frutos da comunhão entre a igreja, entre os irmãos na igreja de Cristo. A primeira é que quando a igreja ela está unida, ela pode desfrutar do temor a Deus. Em Atos 2:43, Lucas diz: em cada alma havia temor. Quando os crentes temem e amam a Deus, a igreja mostra-se sábia, não apenas diante do Senhor, mas também do mundo. Nós sabemos que o temor faz parte da nossa fé. Nós, como discípulos de Cristo, nós somos tementes a Deus. E quando há, então, essa comunhão, é perceptível que nós vamos ter maior sabedoria para dar respostas para o mundo e também respostas entre nós mesmos. Um outro ponto que nós podemos sinalizar aqui é que quando a igreja ela está em perfeita comunhão, quando ela busca isso, nós podemos desfrutar de sinais e maravilhas. No texto de Atos 2:43, base da nossa conversa aqui, Lucas realça que na igreja primitiva o sobrenatural era algo bastante natural entre os crentes e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E qual o segredo disso tudo? A comunhão entre os irmãos. E um outro ponto muito interessante é a assistência social. Talvez isso é um dos frutos mais visíveis que nós temos quando nós percebemos uma igreja unida. Quando nós buscamos essa unidade, quando nós nos relacionamos uns com os outros, nós podemos assistir
os nossos irmãos, aqueles que estão passando por necessidades. Em Atos capítulo 7, vai contar a história de como foi a escolha dos diáconos. E por que os diáconos surgiram? Surgiram a partir de uma necessidade social que estava acontecendo na igreja. As viúvas, elas precisavam de uma assistência maior da igreja, elas precisavam de sustento mesmo, financeiro. E a igreja, então, ela vai se reunir e buscar, então, a solução, e a solução seria, então, eleger alguns diáconos que vão ajudar aquelas viúvas. Então, a comunhão da igreja, quando nós nos relacionamos uns com os outros, nós temos a possibilidade de assistir os nossos irmãos, aqueles que têm passado por maiores necessidades. E durante esse tempo de quarentena, nós percebemos o quanto que isso faz diferença na vida dos irmãos. Um outro ponto é que, um outro fruto é o crescimento. Lá em Atos 2:47 diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quando a igreja, então, ela cumpre o propósito de estar unido, buscando sempre cumprir a vontade do Senhor, nós vamos perceber, então, que essa igreja, ela vai crescer, é uma igreja que vai se preocupar com os que estão lá fora também, vão querer evangelizar, vão querer realmente fazer missões, e Deus, então, vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. E, por último, a igreja primitiva era também uma comunidade de adoração. Atos 2:47, mais uma vez, diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Sim, a igreja que louva a Deus jamais deixará de ser reconhecida, até mesmo por seus inimigos, como um povo especial. Voltemos ao altar da verdadeira adoração, louvemos a Deus em todo o tempo. Então, esses são alguns frutos da comunhão que nós podemos desfrutar na nossa igreja, né? Recapitulando, nós podemos ter o fruto do temor a Deus, sinais e maravilhas, assistência social, crescimento e adoração. E por mais que seja, às vezes, muito difícil, nesse tempo tão individualista que nós temos, nós precisamos entender que isso faz parte de um mandamento divino e que isso faz a comunhão, a perseverar nessa unidade da igreja, é que nos faz ser corpo de Cristo. Então, por mais que nós passemos por algumas dificuldades, nós devemos buscar essa perseverança e Deus fará grandes coisas através da vida da sua igreja quando ela busca essa unidade, quando ela busca cumprir o propósito do Senhor para a vida dela. Amém. Que palavra abençoada nós podemos ouvir nesta manhã. E eu queria, Priscila, aproveitando esse fechamento que você fez, que você nos falasse também da sua experiência como ministra dos pequenos grupos multiplicadores da nossa igreja. Quais são os desafios que você vê para a comunhão da igreja nesse tempo de isolamento social e também quais são os benefícios que a comunhão pode trazer para a vida do discípulo? Tem sido muito desafiador para os líderes de pequeno grupo conseguirem manter contato durante esse tempo de isolamento social. Nós temos alguns irmãos que estão se reunindo através de plataformas digitais, fazendo o PGM online, né? E tem outros irmãos que a nossa orientação é que eles, um ligue para o outro, mas é muito complicado, porque é um novo formato, e a gente precisa de estar junto, a gente precisa do calor humano, como brasileiro, assim, latino, a gente precisa de conversa, e às vezes tem umas dificuldades muito grandes, assim, de conseguir fazer a reunião, de manter contato nesse tempo de isolamento social. Mas, ao mesmo tempo, eu louvo o Senhor porque nós estamos passando por essa provação, mas com o auxílio da tecnologia. Então, isso nos ajuda e muito, né? Então, a gente pode facilmente entrar em contato com os nossos irmãos, procurar saber o que está acontecendo, se precisa de alguma coisa, de alguma ajuda. Então, ao mesmo tempo que está sendo complicado, eu louvo ao Senhor porque nós estamos passando por esse momento, nesse tempo da tecnologia. E como é bom, mesmo cada um na sua casa, saber que tem um irmão que ora por você, isso nos fortalece, fortalece a nossa fé, fortalece até o nosso emocional, né, para a gente conseguir vencer todo esse momento de deserto que a igreja está passando,
por a gente não poder reunir aqui no templo, nem de casa em casa. Olha que coisa legal. Lá em casa nós recebemos hoje o contato de um irmão nosso, por telefone, que nos ligou para saber como a gente estava. E realmente isso é muito bom e traz muita alegria ao nosso coração. Mas, irmão Cordeiro, eu gostaria que o irmão conversasse, refletisse conosco um pouquinho sobre uma questão que a Priscila colocou na palavra que ela deu. Ela disse que, no segundo ponto da sua palavra, que a comunhão agrada a Deus. E acho que até um pouquinho mais do que isso, que a comunhão é uma exigência, é um mandamento da palavra do Senhor. Então, como é que você vê essa questão? É possível servir a Deus e não manter comunhão com a igreja do Senhor? Nós passamos por um momento muito especial, em que nós estamos distantes fisicamente uns dos outros. Isso não pode ser entendido como falta de comunhão, o contato físico, porque apesar da salvação de uma pessoa não estar ligada ao fato dela estar ou não em uma igreja, é bastante visível na Bíblia que Deus faz do salvo em Cristo Jesus um integrante de sua igreja invisível. E também aponta claramente pela inserção desse indivíduo na igreja visível, na igreja local. É nela e através dela que a Bíblia aponta que esse indivíduo melhor servirá a Deus. Esse é o padrão bíblico. Não existe em lugar nenhum da Bíblia qualquer incentivo para que as pessoas sirvam a Cristo longe de sua igreja. A própria Bíblia nos orienta. Lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 25, diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Então sabemos que o momento é circunstancial, mas nós devemos sim estar como corpo, como parte da igreja, o corpo de Cristo, juntos e sempre juntos. Não como alguns, infelizmente, que entendem que podem servir, podem fazer parte do reino isoladamente. Nós queríamos entrar num assunto também que é importante para que a comunhão seja efetiva na vida do cristão. Então, pastor Daniel, na igreja, essa vida de comunhão, com tantas divergências, com tantas diferenças, nós sabemos que é possível pela ação do Espírito do Senhor. Mas existe um componente de disciplina que é necessária quando acontecem problemas nos relacionamentos ou mesmo pecados. Então, a disciplina e a exortação, elas são elementos fundamentais para a comunhão do povo de Deus? Na verdade, quando nós ouvimos essas duas palavras, disciplina e exortação, temos que entrar pelo caminho do pessoal. Pessoalmente, é necessário que cada discípulo de Jesus tenha uma disciplina própria, que procure caminhar dentro dos princípios que ele recebeu. E a comunhão, ela vem muito pela valorização daquilo que nós recebemos de Deus. O privilégio de ser igreja é um privilégio que não há palavras para se exprimir. E justamente a disciplina é esse cuidado no relacionamento, é o cuidado de respeitar o irmão, de tratar o outro com o devido cuidado
tratar o outro, como diz o Sermão do Monte, como gostaria de ser tratado. E isso não vai fazer diferença se estamos presentes no mesmo lugar ou se estamos distanciados, porque a disciplina é pessoal. E a exortação, a palavra exortação na Bíblia, ela tem o sentido de consolo, estímulo e desafio. Quando nós pensamos que a igreja, ela necessita constantemente dessa comunhão e a exortação vai fazer parte dessa jornada, é compreender que quando nós servimos a Deus, quando nós preservamos os valores do reino de Deus, nós estamos seguindo a exortação de Deus, recebendo o consolo de Deus, sabendo que não estamos sozinhos neste mundo. Há uma importância muito grande em sabermos que não estamos sozinhos. Um dos fatos do Antigo Testamento que marcam essa questão da necessidade do outro é quando Elias foge de Jezabel e nos seus momentos de angústia, de tristeza, ele pede a morte, ele entra em desespero e ele diz para Deus que ele acha que ele está sozinho, que não tem mais ninguém que serve a Deus. E Deus traz então uma exortação, um consolo ao seu coração, dizendo que ele não estava sozinho, porque havia 7.000 varões que não tinham dobrado o joelho diante de Baal. Esse consolo é muito importante. Sabermos que no mundo Deus sempre tem os seus 7.000. Sempre tem homens e mulheres que não se dobraram às concupiscências, aos desejos, às armadilhas que este mundo traz, mas que nós temos o consolo de Deus para o nosso relacionamento, e isso preserva a nossa comunhão, mesmo que por momentos estejamos longe uns dos outros. E como o senhor acha que nós devemos lidar com aquelas pessoas que não aceitam as palavras corretivas, que muitas vezes são necessárias? Não é fácil, mas Paulo orienta no capítulo 6 de Gálatas, que quando alguém tropeçar, os irmãos que são mais maduros na fé devem procurá-lo. Essa procura, ela envolve um ato de pastoreio, de carinho, de atenção, mas que o coração tem que estar preparado, porque nós não sabemos que tipo de resposta que a pessoa vai dar. A nossa missão é levar a palavra de exortação para que a pessoa seja restabelecida na comunhão com os irmãos, no andar na igreja, no corpo de Cristo. Mas devemos estar preparados para aqueles que hão de resistir. E a Bíblia ela vai nos mostrar, em vários episódios, que muitas pessoas resistem à palavra de Deus. Isso não invalida a obra que a igreja faz. Isso não invalida o trabalho que nós vamos fazer com o irmão, porque a palavra vai ficar no seu coração. E a comunhão justamente é nós buscarmos essa pessoa, levarmos uma palavra para ela, e se momentaneamente ela resiste, mas nós cumprimos com amor, com o desejo de que ela esteja na comunhão,
e que em algum momento aquela palavra pode fazer efeito na sua vida, no seu coração, e ela se voltar para o Senhor. Eu quero me dirigir agora ao irmão Cordeiro e fazer-lhe essa pergunta: qual seria a participação de cada discípulo de Cristo para que a comunhão seja uma realidade na igreja? Pois bem, um fator preponderante para que isso ocorra é que o discípulo seja obediente aos ensinamentos bíblicos. Isso é primordial. E para que haja comunhão, é necessário que haja saúde no corpo, que haja integridade com o reino. A própria palavra do Senhor nos diz em João capítulo 3, no versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O pastor Daniel falou de uma forma bastante contundente sobre o amor. E o amor, ele é algo que permeia todos os relacionamentos na igreja. E o discípulo, para que ele possa ter participação, ter comunhão, ele tem que exercer esse amor. Ele tem também que ter uma disposição de servir, na participação em todos os momentos, servindo, atendendo também ao preceito bíblico que se encontra em Mateus capítulo 20, no versículo 27, que diz assim: assim como o Filho do Homem veio para não ser servido, mas para servir, que nós também, os servos, possamos exercer esse ensinamento, sermos servidores uns dos outros. E por fim, o amor de Deus que nos dignifica radicalmente se faz necessariamente na comunhão de amor uns com os outros, na participação fraterna no dia a dia. Assim eu creio que alcançamos de fato esta comunhão de uma maneira real no nosso dia a dia. Muito obrigada. Como ministra dessa área da comunhão em nossa igreja, Priscila, eu gostaria que você evidenciasse para nós quais são os sinais da comunhão que podem se perceber na PIBA. E qual é o papel que a liderança da nossa igreja ela exerce na promoção dessa comunhão? Uma coisa interessante da gente pensar, eu vou aproveitar esse momento, porque como líder de pequeno grupo multiplicador, um dos principais desafios que nós temos na igreja é mostrar para os irmãos, né, irmão Cordeiro, como líder de pequeno grupo, que o grupo de comunhão, que talvez seja o que mais evidencia na nossa igreja, né, essa questão, é que a gente não pode se fechar. E um dos maiores desafios que a gente tem hoje é que alguns irmãos, às vezes, não querem multiplicar o grupo, porque, às vezes, aquele grupo tem uma vivência tão boa, foi construído relacionamentos tão saudáveis, amizades tão bacanas, que a gente não quer multiplicar. Então, eu acho que esse sinal desse relacionamento, a gente tem testemunhos de irmãos que, às vezes, ficavam tão isolados na igreja, não participavam de nenhuma atividade, que quando começaram a ir no pequeno grupo, ele mudou completamente a sua vida, ele cresceu espiritualmente, ele começou a participar dos cultos, participar de diversos ministérios na igreja. Então, o pequeno grupo multiplicador, ele talvez é o que mais evidencia. Eu queria aproveitar para falar o seguinte, que aqueles que participam dos PGMs precisam se abrir para essa ideia de que nós precisamos multiplicar. Porque da mesma maneira que foi bênção para a sua vida aquele pequeno grupo, nós precisamos agora abrir o espaço para que mais pessoas possam participar e que tenham essa mesma experiência.
Mas uma coisa interessante também é não fechar a ideia da comunhão só no pequeno grupo multiplicador. O PGM, ele é algo intencional, que vai promover a comunhão e, consequentemente, o evangelismo e o crescimento da igreja. Mas, dentro da nossa igreja, nós temos diversas áreas que podem evidenciar que nós desfrutamos dessa comunhão. Essa parte, por exemplo, que nós falamos aqui da assistência social, é uma coisa muito interessante. Então, quando nós temos contato com as pessoas, percebemos que elas estão necessitando de algo, o Ministério de Ação Social da igreja, ele realmente vai ajudar essa pessoa, né? Durante esse tempo de isolamento social, teve alguns pequenos grupos que se juntaram para ajudar um irmão específico que precisava de auxílio durante esse tempo. Nós podemos também perceber nos ensaios do coro, ensaios de louvor, você vai tendo essa proximidade na escola bíblica e vai um fortalecendo o outro, criando esses laços, e tudo isso evidencia a comunhão que nós temos dentro da nossa igreja, não somente o pequeno grupo multiplicador. Nós queremos finalizar nesse momento com uma última pergunta que eu vou dirigir ao pastor Daniel e saber dele se é possível ter comunhão na igreja sem tratar os relacionamentos. E o que é que faz com que realmente os crentes sejam unidos? O apóstolo João, ele traz uma palavra muito importante sobre isso. No capítulo 1 da sua carta, da primeira carta, ele diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E assim ele vai tratando desse assunto da comunhão do corpo de Cristo, e ele mostra claramente que há uma necessidade de tratamento. Jesus, em certo momento do seu ministério, nas conversas com os discípulos, ele disse que ele veio para os doentes, para aqueles que reconhecem-se doentes. E a nossa doença manifesta, nós sabemos que é o pecado. E o pecado, ele traz divisão, ele traz dificuldade no relacionamento. E sabemos que comunhão não é a ausência dos problemas, mas a comunhão envolve o tratamento dos problemas. E nós, como corpo de Cristo, como igreja, nós precisamos tratar dos nossos problemas. Não se pode esconder as doenças, porque ao esconder as doenças, elas não serão tratadas, porque as pessoas vão achar que estão com saúde, estão bem. E, na verdade, o que João está dizendo é que há uma necessidade de nós manifestarmos os nossos males. Jesus diz em Mateus 18, de 15 a 17, que se um irmão pecar contra o outro, ele precisa procurar o outro para tratar. Esse texto ele é muito importante, porque ele fala da necessidade do tratamento. Em momento algum, Jesus diz que se há pecado é para ocultar, para ficar quieto, para esconder. Mas também o texto, ele trata, mostra que é necessário nós não espalharmos, não disseminarmos o mal entre nós, mas tratarmos uns com os outros.
É claro que o texto lá de Mateus, ele diz que se não consegue tratar entre um e o outro, tem que buscar ajuda. João diz aqui, no verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, Jesus, e andarmos nas trevas, ou seja, andarmos no pecado, mentimos. Há mentira no relacionamento. E é necessário então tratar dessas mentiras. Os relacionamentos precisam ser verdadeiros. Deus só vai aceitar o culto se o coração for verdadeiro diante dele. Se reconhece os males. Com isso, a igreja precisa ser pastoreada. Ela precisa ser conduzida por Deus, através de sua liderança, para o tratamento dos problemas. As pessoas, à medida que forem identificando suas dificuldades, receberem o devido tratamento, para que a igreja então seja aquela que Paulo descreve lá em Efésios, imaculada, ela seja sem mancha, que é o tratamento que Deus espera que nós façamos a cada dia, a partir de nós, com os nossos irmãos, com todos aqueles que estão nessa jornada rumo aos céus. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja, que tenhamos comunhão com Ele, na vivência uns com os outros, andando na orientação do Espírito Santo de Deus. Eu quero passar agora a Priscila para que ela finalize esse nosso encontro e essa nossa conversa sobre a comunhão. Uma palavra para você que ainda não participa de um pequeno grupo, ou você que ainda não desfruta dessa comunhão. Eu gostaria que você repensasse sobre essa atitude. Às vezes tem algumas pessoas que têm dificuldade, às vezes, de se abrir, não gosta muito de, às vezes, expressar seus sentimentos, mas peça a Deus orientação, porque isso faz parte de um mandamento bíblico, isso que nos fortalece, isso faz com que a gente cresça no relacionamento com Cristo. E eu queria publicamente aqui agradecer aos líderes de pequeno grupo, de PGMs, que durante esse tempo têm se esforçado para realmente cuidar, pastorear de todos os irmãos, têm sido nossos parceiros, e que Deus continue abençoando cada pequeno grupo, continue abençoando cada líder, para que cada vez mais a gente possa crescer e que toda a igreja possa participar de um PGM, para a gente desfrutar de tudo que a gente falou aqui, do crescimento, da adoração, do temor ao Senhor, da assistência social, e de realmente continuar levando a bandeira de Cristo para tantas pessoas que necessitam desse amor, dessa graça, de conviver com Cristo e com os nossos irmãos. Deus abençoe cada um. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conectados conosco nesta manhã, no painel ministerial da Primeira Igreja Batista de Acesita. E nós vamos encerrar esse tempo cantando o cântico de louvor ao nosso Deus. Lembrando também que até a próxima terça-feira você tem a oportunidade de gravar o vídeo, juntamente com os seus familiares, do texto bíblico de Atos 2, de 42 a 47. E você estará concorrendo no sorteio do próximo domingo a Bíblia da Escola Bíblica, que nós estaremos oferecendo em comemoração a esse dia tão especial que celebramos hoje. Muito obrigada a todos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem.
Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Confia no Senhor. Amém. Nós podemos crer que o Senhor está conosco. E a natureza, em Salmos diz que os céus declaram a glória de Deus. E quando nós olhamos para a natureza, nós podemos ter certeza que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele prova esse amor para conosco todos os dias. Toda a natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar, as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor, eu nada sou. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo
teu amor